Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, suas parábolas. E para nos ajudar nessa compreensão, nesse aprofundamento, até mesmo nessa conexão com Jesus, porque só podemos nos conectar com Ele para Ele passar a ser o nosso guia e modelo, para Ele passar a ser o farol que ilumina o nosso caminho, o nosso mestre que nos orienta e conduz. Para tal, precisamos conhecê-lo. E estamos vendo nos últimos encontros alguns apontamentos do livro As Cartas de Paulo, que seriam interpretações do Haroldo Dutra, Haroldo Dias, né? Haroldo Dutra Dias, sobre essas cartas. Nós estávamos vendo, vamos retomar o ponto que estávamos vendo. O Cristo, que é um espírito de evolução excepcional, a evolução do Cristo é algo muito acima da compreensão humana, consegue permanentemente acessar nossos pensamentos, sentimentos, planejamentos, desejos. Por meio do fluido cósmico, o Cristo escaneia a nossa privacidade, sonda a nossa intimidade e tem o registro completo da nossa trajetória evolutiva. Contudo, é pelo exercitar de uma sintonia fina com a espiritualidade maior que nos capacitamos a divisar a presença do Cristo em nós. Foi nesse ponto que paramos, que é justamente essa referência a essa sintonia fina. Senão, nós não poderemos, um dia diremos com certeza, né? Mas senão, mesmo numa condição infinitamente inferior, nós não poderemos dizer que sentimos o Cristo, que o Cristo mora em mim. Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas o Cristo habita em mim. Então, quando ele falou isso, é porque ele já tinha sentido assim uma transformação dentro dele. E na verdade, no caso de Paulo, eu entendo que não só transformação, mas também uma revivência das suas conquistas, porque ninguém se transforma de Saulo a Paulo assim. Muitos também estiveram junto a Jesus e poderiam também ter se transformado. A transformação de Paulo, assim como de Maria de Magdala, são muito especiais. Então, mas para isso é preciso essa sintonia fina. E ele apurou essa sintonia fina nesse exercício diário, que ele buscou incessantemente, anulando a sua personalidade de Saulo, o admirado, para se transformar naquele que passou a ser admirado só depois pelos cristãos. Então, vamos lá. Em A Gênese, no capítulo 2, intitulado Deus, Kardec dá-nos uma aula sobre o fluido cósmico, a matéria primordial da criação divina, suscetível de infinitas combinações, que origina os elementos de uma tabela periódica que a humanidade logra entender até o presente momento. Por que Haroldo está citando esse fluido cósmico universal, que é através dele que Jesus nos alcança, assim, no mais recôndito dos nossos pensamentos? Por quê? O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, é tudo pelo pensamento. Então,
E ele fala aqui da tabela periódica, né? Que nós temos ali já nas aulas de química, aqueles elementos todos já conhecidos pelos nossos cientistas, não é? E estão lá na tabela periódica que estudamos. Mas, como ele diz, nós logramos entender essa tabela, porque é muito mais além disso, né? Os elementos existentes no universo, porém, estão além da compreensão humana. O fluido cósmico engendra infinitos tipos de matéria. No referido capítulo, que é esse 2, itens 27, 28 e 29, os espíritos revelam a existência de matéria em estado que nós ignoramos. Exemplos: eletricidade e magnetismo são modificações do fluido cósmico, os campos, as energias. Então, são as modificações do fluido cósmico. A física denomina de campo forte, campo fraco, campo eletromagnético, campo gravitacional, campo de Higgs ou vácuo quântico. Todos esses campos constituem modificações do fluido cósmico, né? Temos isso em Kardec, o fluido cósmico universal. Então, as diversas matérias, elas vão surgindo, sendo plasmadas pela composição, pela modificação, pelo trabalho no laboratório, né, com o fluido cósmico universal. A criação infinita está mergulhada no fluido cósmico como os peixes no oceano. A nossa matéria mental, a matéria sutil, que forma o nosso perispírito, é extraída do fluido cósmico. Então, nosso perispírito é composto, né, pelo fluido cósmico do ambiente a que pertencemos, não é isso? Acrescenta André Luiz em Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, em vista disso, Paulo não se tornou um apóstolo porque foi tocado por palavras escritas em pergaminhos ou por relatos de cristãos que conviveram com Jesus, mas pelas experiências pessoais vividas com o Espírito Jesus, por ter testemunhado a força espiritual a transpor a matéria e finalmente ter constatado a grandeza do Mestre. O apóstolo estava convencido de que o Cristo é presente e atua permanentemente no mundo, irradiando seu pensamento para todos que estagiam no planeta. Desse raciocínio, depreende-se que os poderes do Espírito, embora a nós incompreensíveis, são extraordinários, porquanto os Espíritos são criação de Deus, criações de Deus, seres criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Portanto, nós temos poderes divinos. No Salmo 82 está lá, a Haroldo Dutra coloca aqui, vós sois deuses, está nos Salmos e Jesus repetiu, né? No seu trabalho messiânico aqui junto de nós, vós sois deuses e farão tudo isso e muito mais, já mostrando a todos nós a potencialidade do Espírito. E Paulo viu. Naquele momento de comunhão com o Espírito Jesus, Paulo disponibilizou, franqueou os seus poderes divinos, produzindo escritos valiosos, as cartas
que estamos interpretando no momento. Destacamos que todos temos poderes divinos relativos, mas poder absoluto somente o tem o Criador. Apesar disso, o trabalho de aperfeiçoamento e purificação contínuo de nossas almas somente se efetiva quando nos permitimos conectar com os poderes que nos pertencem. Aí dá até para nós entendermos por que somos tão incentivados a esse mergulho em nós mesmos, a essa introspecção solitária que devemos buscar mergulhando em nós mesmos, como Jesus fazia e nos ensinou quando se afastava até dos discípulos, buscando por algum tempo a solidão. Tudo ensinamento. E nós acabamos de ver e sabemos que os Espíritos nos incentivam muito a este mergulho. E acabamos de ler aqui que somente se efetiva, esse aperfeiçoamento quando nos permitimos conectar com os poderes que nos pertencem. Então, para alcançar Jesus, para Ele verdadeiramente se tornar o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso farol que nos ilumina, para nos conectarmos a Ele, só existe uma forma: trazermos à tona a centelha divina que somos. Essa potencialidade que cada um de nós, espírito criado por Deus, trazemos na nossa essência. Observemos que Paulo compreendeu o Cristo tal qual um espírito vivo, totalmente diferente do que a igreja tanto ensinou para nós e talvez até continue ensinando, o Cristo morto, porque todas as vezes que temos que nos reportar ao Cristo morto em determinadas épocas do ano, já não se faz sentido, porque o Cristo é vivo. O Cristo do madeiro é justamente o símbolo da vida, porque não demorou muitas horas, 3 dias incompletos, porque na sexta já era à tarde, e pelo domingo, que seria o 3º dia, já foi pela manhã. Então, essa cruz, essa morte na cruz foi para trazer, simbolizou e testificou a ressurreição do Espírito. Ele se apresenta em espírito, jamais com corpo de carne, em espírito. Então, tudo isso é muito profundo. Jesus está presente e constantemente mostra o seu poder. Voltando um pouco, a morte não existe na medida que Jesus venceu a morte. Então, toda aquela situação foi para chamar a atenção do vencer a morte. Por isso que ele disse: eu venci o mundo. Jesus está presente e constantemente mostra o seu poder. Não obstante, o descortinar para a compreensão da vida espiritual trouxe a Paulo certas consequências para o apóstolo dos gentios. O plano material dos encarnados consistia em pálida representação do que existe no mundo espiritual. Paulo escreveu textos surpreendentes para a mentalidade da época.
A sociedade, no entanto, estava despreparada para absorver informações específicas pertinentes à realidade da vida espiritual, levando-se em conta que a experiência vivida por Paulo estava muito além da compreensão humana. A amplitude de suas ideias abrangia um limiar a superar o senso comum defendido por seus contemporâneos. Compreender o trabalho de Paulo exige entender como ele abarcava a própria missão. Aqui já estamos adentrando o capítulo 3. Assimilar a visão do apóstolo dos gentios sobre o Evangelho. Então, compreender o trabalho de Paulo exige entender como ele abarcava a própria missão. Assimilar a visão do apóstolo dos gentios sobre o Evangelho. Apesar da divulgação do Evangelho, em que conceitos acerca da Boa Nova, Paulo se afirmava. Foi a partir da estruturação do pensamento a culminar com a concepção do Evangelho que Paulo delineou todo o seu trabalho. Então, a divulgação do Evangelho já estava, né? Ainda num ritmo, né? Lá da época, das dificuldades da época, mas os evangelhos, não propriamente os evangelhos que ficaram para a posteridade, mas já estavam escritos. O de Mateus, por exemplo, aquele esboço, digamos assim, não é? Porque depois ele completa, mas ou seus discípulos o ajudam a completar, mas já estava todo ali, porque foram esses escritos de Mateus que chegaram às mãos de Paulo. Pedro deu a ele, né? As cópias eram cópias, os copistas, e eram tão poucos, né? Aqueles que sabiam escrever, então faziam as cópias do Evangelho. Eram essas cópias que os cristãos passaram a estudar nas catacumbas, nos lugares bem ermos, onde não seriam descobertos, porque a ordem de César, com receios, né, de que não poderia haver reunião de mais de um determinado número de pessoas. Não me lembro exatamente agora, mas para evitar que certas coisas acontecessem, né? Esses entendimentos todos, porque todos pressentiram, não aderiram, mas pressentiram a grandeza da Boa Nova. Então, foi a partir da estruturação do pensamento, a culminar com a concepção do Evangelho, que Paulo delineou todo o seu trabalho. O apóstolo moldava a forma de difusão do Evangelho, exemplificando o conteúdo ensinado com a própria vida. O desempenho de sua missão estava balizado na ampla compreensão do sentido do Evangelho para a humanidade. Geralmente, o Evangelho é entendido tal qual o conjunto de conceituações que formam uma enciclopédia ou entidade religiosa. Então, geralmente, o Evangelho é entendido tal qual o conjunto de conceituações que forma uma enciclopédia ou entidade religiosa. Cada pessoa vinculada a específica religião tem uma ideia acerca do Evangelho. Um católico, ao ser questionado sobre o seu entendimento do Evangelho, pode conceituá-lo como a fusão das práticas litúrgicas realizadas na Igreja. A missa, o trabalho executado pelo Papa e pelo clero, as imagens dos santos, os dogmas, a hóstia consagrada, a água benta, a catequização, o curso de noivos, etc.
Um evangélico pode entender que se trata da Bíblia, do templo, das preleções dos pastores, dos cultos. Um espírita, por sua vez, poderá inferir que o Evangelho é o resultado da mescla do Antigo Testamento e o Novo Testamento, do Pentateuco espírita, das obras de Chico Xavier, da mediunidade, etc. E a concepção de Paulo quanto ao... E a concepção, pergunta, e a concepção de Paulo quanto ao Evangelho? Se pudéssemos perguntar diretamente a ele, o que responderia? A resposta a esta pergunta consta no capítulo 1, versículo 1 da carta aos Romanos. Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi previamente prometido através dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, a respeito do seu filho, gerado da semente de Davi, segundo a carne, investido como Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos graça e apostolado para obediência da fé entre todas as nações, no interesse do seu nome, entre os quais nações, também vós, de Jesus Cristo, sois chamados, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esta aqui é uma carta, né, que ele fez aos romanos. Evangelho é um vocábulo, diz Haroldo Dutra. Evangelho é um vocábulo da língua portuguesa que deriva do termo grego euangélio, cujo significado é mensagem, notícia. Eu é um prefixo grego que designa algo bom, puro, agradável, feliz. Portanto, euangélio, confirma uma notícia boa, de alegria, de felicidade maravilhosa, uma boa nova. A boa notícia, a boa nova, esse é o sentido etimológico da palavra evangelho. Mas somente etimologia não basta. É preciso compreender de que forma o termo foi empregado e entendido, qual o sentido social assumido por este vocábulo. Ao ponderarmos que o Evangelho é uma boa nova, uma notícia edificante, algo extremamente novo e bom, a quem está destinado a tarefa de dar essa boa notícia? Do que se trata? Com que intencionalidade Paulo acatou a palavra evangelho? Costumeiramente, nós empregamos a expressão Evangelho de Jesus. Mas, segundo Paulo, o Evangelho é de Deus. É o próprio Deus que anuncia a boa notícia. Ele é o autor da notícia, o autor da mensagem. É o próprio Criador que se apresenta trazendo uma boa notícia à humanidade. E é isso mesmo, né? Vamos parar para refletir, porque esse é o entendimento real. Esse é o entendimento verdadeiro, porque Jesus se cansou de dizer que tudo que ele dizia vinha do Pai. Então, quando ele nos traz a boa nova, ele está trazendo
o trabalho, não sei, é difícil até escolher um termo para usar, mas ele está trazendo a essência, vamos usar essência, quem sabe encaixa, a essência de Deus, porque o evangelho que Jesus nos trouxe, né, portanto dele, porque é sua autoria, digamos assim, mas ele nos traz a essência de quem? De Deus. De Deus nosso Pai. Foi Ele que veio trazer para os nossos corações o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, o Deus justo, o Deus infinitamente bom, o Deus que não se mostra, mas se revela por suas obras. Então é exatamente isso. Esse é o entendimento, claro que é esse o entendimento, não é? No capítulo 1, versículo 1, de carta aos Romanos, mas vamos voltar um pouquinho, porque nós falamos Evangelho de Jesus. Porque se nós falássemos Evangelho de Deus, nós estaríamos identificando Jesus como Deus. E Jesus não é Deus. Jesus foi enviado de Deus, o Messias enviado. Né? Então, por isso que falamos, né? O Evangelho de Jesus, mas é importante que nós, que estamos tendo uma compreensão mais profunda, entendamos e não esqueçamos que foi o próprio Jesus que alertou infinitamente, infinitas vezes: o que eu falo não vem de mim, mas do meu Pai que está nos céus. No capítulo 1, versículo 1, de carta aos Romanos, Paulo apresenta-se tal qual servo do Cristo Jesus, chamado apóstolo, o enviado, o mensageiro, para anunciar o Evangelho de Deus. No versículo 2, Paulo segue dizendo que este foi previamente prometido através dos profetas Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Natã, etc. Tinham anunciado igualmente uma boa notícia que seria trazida por Deus, porque no Antigo Testamento, por óbvio, né, Jesus ainda não tinha vindo, tudo era dito que era de Deus, não é? Até palavras humanas dos que deixaram os escritos da história do povo hebraico, do povo judeu, falava-se como se fosse Deus, não é? Então, e o povo hebreu, durante séculos, aguardou essa boa nova que o próprio Deus concederia à humanidade. À vista disso, é Deus que garante a boa notícia. Ele é o portador da boa nova. Porém, Paulo foi o escolhido para propagar a notícia edificante, anunciar que a notícia é Jesus, o Cristo. Se nós, os discípulos, somos cartas vivas, Jesus é o próprio Evangelho. Paulo assevera que um dia a notícia chegou na terra em forma de ser humano, um ser imortal. Era o próprio Jesus. Não chegou através dele a notícia de que era o Cristo encarnado, pois que ele é o Evangelho, é a boa nova. Ele é a mensagem de Deus. Vamos parar por aqui. Muito aprendizado que acaba nos auxiliando. Se buscarmos o silêncio, o recolhimento para esses momentos em que estudamos o Evangelho, nós vamos sentir mais profundamente esses ensinamentos que nos tocam. Se nos recolhermos, se nos entregarmos,
Se deixarmos a nossa casa mental limpa das preocupações, não estarmos nesse momento pensando, vou fazer isso, esqueci daquilo, tenho mais aquilo, se nos entregarmos verdadeiramente, com certeza sentiremos fluir, como vindas das vibrações dos raios do sol que nos ilumina, esses eflúvios salutares que nos alcançam, que partem dessas mentes amorosas, trabalhadores incansáveis do Cristo. Muita gratidão. Nossa gratidão ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré. Que fiquemos em paz.